Podemos começar? Por mim, sim. Se vocês quiserem que eu aguarde mais um pouco, não tem problema. Fazer a sua apresentação aqui, as pessoas vão entrando e depois fica gravado no nosso canal a sua aula também. Tá, joia. Bom dia a todo mundo. Nós vamos começar mais uma sessão de convidados especiais para as aulas dos residentes do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Municipal Miguel Couto. E é com muito prazer que eu gostaria de convidar e apresentar para vocês o Dr. Felipe Guzman e agradecer a ele de antemão pela gentileza do convite de estar aqui com a gente. O Felipe vai falar para a gente sobre cuidados paliativos, quando e como fazer, de uma forma geral e basicamente nos nossos pacientes da neurocirurgia, que a gente tem muitos pacientes em final de vida com a gente. Às vezes é um pouco difícil a gente tomar a decisão de quando indicar um cuidado paliativo ou não. O Felipe é membro da Câmara Técnica do CRM de Cuidados Paliativos e é presidente da Regional do Rio de Janeiro da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Felipe, com você, obrigado aí por estar com a gente. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma alegria muito grande, viu? Assim, poder falar sobre um assunto que é a minha maior paixão e poder levar isso para a formação, né? Eu vejo que vocês são um grupo de formação em neurocirurgia, então é o melhor momento que eu considero para a gente poder discutir sobre esse assunto que é tão negligenciado na faculdade. Então, tanto na graduação quanto nas especializações, eu penso que é o momento mais oportuno para a gente trazer essa discussão. Então, vou tentar... eu trouxe bastante slide, assim, bastante discussão, até é um tema que permite entrar em muitas variáveis, mas eu vou tentar focar naquilo que eu considerei mais importante para vocês e, ao final aí da apresentação, vocês fiquem à vontade, tendo tempo para poder fazer perguntas, e também, se quiser mandar e-mail, estou super à disposição, tá bem? Então, vamos lá. Quero começar essa apresentação provocando duas reflexões para vocês. A primeira é, eu, como residente de neurocirurgia, no hospital municipal, que deve ter um volume absurdo em termos de necessidade de intervenção neurocirúrgica, como é que a morte me afeta? Como é que esses pacientes que eu cuido frequentemente no meu dia a dia, como é que ao longo da faculdade eu enfrentei a morte e o morrer? Eu encaro isso com naturalidade. Como eu sofri muito quando perdi o primeiro paciente, continuo sofrendo. Por que impacta tanto a morte para mim? Isso é importante, porque vocês vão ver que esse impacto da morte emocionalmente em nós afeta a nossa percepção do doente que está em final de vida. Portanto, a segunda pergunta, a reflexão, é o quanto meus valores interferem na minha conduta. Não só como a morte impacta em mim emocionalmente, mas a minha religião, a minha crença, a minha percepção da técnica, a minha técnica está acima de tudo. O quanto esses valores podem interferir nessas intervenções com o paciente, na construção de um plano de cuidado. Então, acho que são as primeiras reflexões para a gente perceber que, para manejar o paciente grave, que está mais próximo do final da vida, a gente precisa estar muito atento a essas emoções, sabe? Porque essas emoções, elas não têm como não interferir. E eu digo isso para vocês porque essa imagem é uma imagem que a gente está muito acostumado. É uma imagem que a gente, desde o segundo, terceiro ano de medicina, já se habituou. É um paciente muito idoso, muitas vezes, que está deitado no leito hospitalar, extremamente invadido, a tecnologia não falta. À esquerda, vocês estão vendo um profissional que é médico e está se dedicando a uma intervenção específica, que é o ajuste do marca-passo. Esse marca-passo é um marca-passo cardíaco, esse paciente está ali verificando o seu funcionamento. Então, nós, ao longo da faculdade, fomos muito mais estimulados a investir na tecnologia, na técnica propriamente dita, do que no cuidado com o paciente. A gente entra na faculdade muito apaixonado por cuidar do ser humano, por amenizar a dor,
ao longo dessa formação, dessa trajetória, são 6 anos que vão transformando muito nós em técnicos. Técnicos que desenvolvem habilidades maravilhosas, tecnológicas, técnicas, e cada vez mais a tendência é se distanciar dos valores do ser humano. Isso é muito ruim, porque quando a gente se distancia dos valores do ser humano, a gente passa a deixar de perceber quais são as reais necessidades daquele indivíduo que a gente está cuidando. E a gente olha para a doença, a gente olha para o tratamento, a gente olha para os recursos que tem para tratar essa doença. E aí a gente se sente frustrado, muitas vezes, quando essa doença é incurável, porque a gente não tem mais recursos a serem oferecidos para esse doente ou para essa doença. Mas a partir do momento que a gente identifica que é muito mais do que o tratar a doença e tratar a pessoa que está sofrendo, aí a gente dá uma aliviada, dá uma respirada e percebe que tem muito que ser feito. E aproveito para trazer aqui para vocês, eu trouxe 2 artigos onde eu tive a felicidade de descobrir aqui a discussão do cuidado paliativo na neurocirurgia. Confesso que está sendo a primeira aula que eu estou montando de treinamento de cuidado paliativo para neurocirurgia. E isso foi um desafio muito grande. Fiquei muito feliz por ter vindo esse convite, que mostra realmente uma maturidade na formação em todas as especialidades. Todo mundo querendo entender um pouco mais do que se trata o cuidado paliativo, o que pode ser feito. E não à toa você começa a perceber literatura referente a isso. Reparem que tem um QR Code aqui, quem quiser printar a tela, quem quiser fazer foto, já vai fazer o link automático para o artigo, tanto nesse slide quanto no próximo, que são 2 artigos que eu encontrei, que eu achei bastante interessante na discussão do cuidado paliativo na neurocirurgia. Nesse, o foco fala um pouco mais do glioblastoma, né, o tumor cerebral. Vocês sabem que é uma grande indicação de cuidado paliativo por ser uma doença grave, potencialmente irreversível, que leva à fase final da vida. E no final do artigo, ele faz algumas conclusões de que o cuidado paliativo deve ser envolvido no início da trajetória, da viagem, do tratamento de um paciente com diagnóstico de glioblastoma. As equipes de neuro-oncologia devem estar envolvidas durante toda a duração da doença de um paciente com glioblastoma, incluindo os estágios finais. Os médicos paliativistas ou com experiência e interesse em doenças do sistema nervoso devem estar envolvidas de forma ideal no cuidado de tais pacientes. Ele cita aqui algumas doenças clínicas, porque ele fala também de neurologia, né? Então, como a esclerose múltipla e a ELA, que são também doenças incuráveis, graves, que chegam à fase final e necessitam de um olhar paliativo. E ele fala também, especificamente para pacientes com tumores cerebrais malignos, os paliativistas devem interagir com as equipes de neuro-oncologia durante o tratamento. Ou seja, a provocação desse artigo é que não tem como uma equipe trabalhar sozinha, meus amigos. A neurocirurgia trabalha em paralelo com a neuro-oncologia, que trabalha em paralelo com o cuidado paliativo. Nós precisamos aprender a dialogar mais, a trocar saberes, a compartilhar essas informações e expertises que vão trazer alívio para o nosso sofrimento enquanto profissional e vai trazer também muita tranquilidade e alívio de sintomas e sofrimentos para os pacientes e familiares. Portanto, essa nossa interação é determinante. E a literatura mostra cada vez mais o quanto é importante essa integração precoce entre as equipes, tanto a oncologia, quanto a neurocirurgia, quanto o cuidado paliativo. Então, isso foi um artigo muito interessante que eu deixo como sugestão para vocês estudarem em seguida. E esse é outro de um jornal de circulação de neuroanestesia, falando dessa integração do cuidado paliativo nos pacientes neurológicos e neurocirúrgicos. Olha que interessante o final também desse artigo. Olha. Os cuidados neuropaliativos estão se desenvolvendo como uma subespecialidade, mas há várias perguntas que precisam ser respondidas, incluindo o desenvolvimento e validação de preditores prognósticos. Então, ele comenta aqui a dificuldade que é fazer um prognóstico no paciente, ferramentas para identificação de pacientes de alto risco a serem encaminhados para serviços especializados de cuidado paliativo.
desenvolvimento de evidências para o melhor controle dos sintomas não motores, custo e efetividade das intervenções de cuidados paliativos e o modelo de prestação de cuidados. Olha que interessante. Essas perguntas que eles consideram como desafios nesse artigo, e esse artigo foi publicado numa revista de circulação bastante específica na medicina, que para vocês está muito mais próximo do que para mim, que é a neuroanestesia, a neuroanestesiologia. Reparem que esse artigo coloca como desafios perguntas a serem respondidas. E eu posso dizer para vocês, olha que interessante quando eu li esse artigo. É muito curioso isso. Perguntas a serem respondidas no final de um artigo publicado numa revista de boa circulação. Essas perguntas todas elas podem ser muito mais facilmente respondidas quando tem interação com os paliativistas, ou quando tem interação com profissionais que têm habilidade em cuidado paliativo, ou treinamento, ou formação. Porque, olha, cuidado paliativo não é só ter bom senso. Cuidado paliativo não é só ter feito um simpósio, ter acompanhado um congresso. Precisa de um treinamento específico. A sugestão é que tenha isso ao longo da faculdade. A sugestão é que tenha isso minimamente em discussões de casos clínicos e em qualquer outra especialidade, seja ela muito específica ou não. Portanto, cada vez mais você desenvolver habilidades que a gente considera não técnicas para abordar o cuidado paliativo e técnicas também, melhor a gente ameniza e cuida do paciente próximo do final da vida. Então, esse artigo eu considerei muito interessante, pelo que ele traz muito artigo do cuidado paliativo reconhecido como artigos excelentes, e fala desses desafios que podem ser muito melhor encarados quando a gente conversa. Por isso que eu quero estimular aqui um sentimento que nós, como profissionais de saúde, principalmente médicos, aprendemos muito pouco na nossa faculdade, que é desenvolver a humildade. Nós aprendemos a trabalhar sozinhos e a gente continua assim cada vez mais. A gente cresce num ambiente muito competitivo, querendo disputar com o colega qual a maior nota, tem lá aquela planilha lá de notas da faculdade, que você tirou o nome, colocou matrícula, mas você sabe quem é quem, e essa competitividade faz você cada vez mais trabalhar sozinho, ficar isolado. E quando você desenvolve uma especialidade que se afasta cada vez mais, você pode encontrar cada vez mais barreiras para interagir, para compartilhar saberes. Portanto, esse exercício da humildade eu considero fundamental. E a humildade é, de fato, um exercício. A gente acorda, a gente precisa lembrar desse exercício, porque só assim a gente vai conseguir lembrar de ligar para o colega, vai parar no corredor para interagir com outro profissional que não é médico, que pode ser um enfermeiro, que pode ser um fisioterapeuta, que interagiu com a família e percebeu algum sofrimento que você ainda não tinha observado. Portanto, esse exercício é diário. Lembre-se disso. Essa é uma das principais emoções que a gente precisa cuidar para desenvolver a melhor acolhida e percepção do sofrimento humano. Em segundo lugar, a compaixão é importante. Por que isso? Porque a partir do momento que eu exercito a humildade, consigo olhar no mesmo patamar, na mesma altura dos olhos do paciente, do familiar que está sofrendo, eu me empatizo, eu percebo o sofrimento dele, reconheço esse sofrimento, mas eu preciso desenvolver algo além disso, para eu cuidar desse sofrimento, que é a compaixão. Então, a empatia é quando eu identifico o sofrimento, quando eu percebo que essa pessoa está sofrendo, identifico qual é o sofrimento que ela tem, e compaixão vai além. A compaixão, eu preciso exercer algum movimento a favor do alívio desse sofrimento. E para isso pode ser trabalhando em equipe, pode ser buscando profissionais da neurocirurgia ou da neurologia que tenha formação e treinamento em cuidado paliativo, pode ser chamando um especialista em cuidado paliativo, pode ser compartilhando com outros profissionais não médicos que tenha treinamento em cuidado paliativo. E aí eu digo, eu faço questão de falar dessas diferentes graduações e expertise de cuidado paliativo, porque essa especialidade, que o cuidado paliativo hoje no mundo é considerado uma especialidade, no Brasil ainda é área de atuação, mas está tudo caminhando pela Academia Nacional, em parceria com a ANB, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, que possa ser desenvolvida, de fato, uma especialidade.
uma especialidade é para aquele indivíduo que se aprofunda realmente no assunto e é considerado aquele profissional para tirar as dúvidas das situações mais complexas. E assim a gente divide o cuidado paliativo, o treinamento em cuidado paliativo e expertise em 3 níveis. O primeiro é a abordagem paliativa que qualquer profissional de saúde pode e deve fazer. Depois, os cuidados paliativos gerais, que aí você pode ter um neurocirurgião que tenha treinamento e formação em cuidado paliativo, um neurologista, um intensivista, um geriatra, um pediatra, que acaba desenvolvendo um pouco mais e treina, e recebe treinamento para o cuidado paliativo com essas habilidades. Ele tem um cuidado paliativo geral, que aí é para agregar para a sua especialidade. E tem aqueles especialistas em cuidado paliativo. Só para vocês entenderem, eu comecei aqui, já na faculdade, a me interessar pelas abordagens paliativas. Depois que me formei, eu fiz clínica médica, depois fiz geriatria. Na geriatria, eu me aprofundei no cuidado paliativo, eu estava aqui nesse cuidado paliativo geral. E hoje, depois de 15 anos de formado, eu caminho para esse pico que eu considero como especialista. Eu estou muito preocupado no treinamento e na formação dessas 2 bases aqui da pirâmide. Aqui para tirar as principais dúvidas, para participar como referência de protocolos, de pareceres no hospital, numa instituição de cuidado de saúde, e aqui como treinamento e formação para os outros níveis. Então, a gente separa em 3 níveis essa especialização. Reparem que o cuidado paliativo, definido pela Organização Mundial de Saúde, ele é definido como uma abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes que são adultos e crianças, então não é só para adulto e idoso, né? Criança também pode receber, porque as crianças, infelizmente, não estão livres de doenças graves e incuráveis. Suas famílias que enfrentam problemas, então, não só para o paciente, como também para os familiares, que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida. Então, doenças que ameaçam a continuidade da vida. Previne e alivia o sofrimento através da identificação precoce, avaliação correta, tratamento da dor e outros problemas físicos, psíquicos, sociais e espirituais. Ou seja, o foco é qualidade de vida. Eu vou oferecer qualidade de vida para o doente e para a família. Como? Prevenindo e aliviando o sofrimento. Sempre identificando precocemente, fazendo uma avaliação da dor, fazendo uma avaliação de outros sintomas como dispneia, como disfagia, como milhares de outros sintomas, broncorreia, celorreia, que vocês também se deparam muito com isso, sintomas emocionais do doente, da família, o desespero, a angústia, a questão social, que muitas vezes essas famílias se desintegram por tanto sofrimento, né? E a questão espiritual, que não é só o envolvimento da crença religiosa daquela pessoa, é o sentido de vida daquela pessoa, que vai perdendo conforme a doença vai avançando. E para isso ela precisa encontrar novos sentidos, novos significados ao longo da evolução dessa doença. E para isso a gente precisa de intervenções paliativas. Por que é paliativo? Né? Muita gente fica pensando assim, poxa, paliativo é um termo meio esquisito, porque é como se tirasse a importância da intervenção, que faz um paliativozinho, né? Como se uma coisa que não tivesse muita importância. Não tem o que fazer, faz lá um paliativo. Mas o paliativo vem da origem da palavra pallium. Pallium significa um manto que protege. Protege de uma trajetória de sofrimento, de problemas, de complicações. E para isso, meu objetivo não é evitar essas intempéries da caminhada, é proteger esse paciente para diminuir o impacto dessa trajetória. Então, é para proteger. Então, o cuidado paliativo ele deve ser oferecido desde o início, desde o diagnóstico da doença grave que ameaça a vida. Não é para ser feito só no final da vida. E aí, para isso, quando a gente fala de cuidado paliativo, eu estou falando de intervenções paliativas, como vocês viram nos artigos que eu apresentei, desde o início da doença, desde o diagnóstico inicial. Não é depois que vocês operaram o glioblastoma e esse doente já está com edema cerebral, em últimas semanas de vida, que a gente vai chamar a equipe de cuidado paliativo. A integração precoce ideal é para ser feita desde o momento do diagnóstico, a interação com o cuidado paliativo. É claro que no momento inicial, a necessidade de intervenção paliativa vai ser muito menor do que a neurocirúrgica. E no final da vida, vai inverter o papel.
a necessidade maior das intervenções paliativas vai ser a necessidade maior vai ser do cuidado paliativo e não da neurocirúrgica. Mas é importante que todos acompanhem até o final. Tanto a neurocirurgia, quanto a neurologia, como o cuidado paliativo. Então, cuidado paliativo não é a mesma coisa que cuidado de fim de vida, que aí sim a gente está oferecendo cuidados paliativos no momento final da vida, últimas semanas, últimos dias, últimos meses de vida, e processo de morrer, que é mais finalzinho ainda, são últimas horas de vida, últimas 72, 48 horas de vida. A gente tem ferramentas e tem sensibilidade, treinamento para perceber que esse paciente pode estar nas últimas horas de vida. Alguns outros conceitos que eu gosto de trazer aqui, como vocês vão ver na literatura, esse termo, essa expressão withholding e withdrawing, são expressões que caracterizam withholding, eu não vou dialisar esse paciente, ele está entubado, ele está usando amina, mas eu não vou dialisar. Ou seja, estou começando a mina, mas eu não vou passar a mina de 3 ml hora. Eu vou parar ali. Se precisar mais de 3 ml hora, eu não aumento. Então, isso é o withholding. Agora, o withdrawing, quando você retira a intervenção. É um doente que você nitidamente não está respondendo ao tratamento, você faz um trial de CTI, faz um investimento pleno em tratamento intensivo, esse doente passa 72 horas, passa 4 dias e não melhora. E aí você pode retirar a amina, pode parar de dialisar. Isso é o withdrawing. Isso é possível no nosso país? Sim, é possível. Especialmente, não exclusivamente, quando a gente fala de terminalidade da vida. Cuidado paliativo está no Código de Ética Médica, em princípios fundamentais, é a lei estadual hoje em dia, 2019, ano passado, 26 de junho, a lei estadual que cria o Programa Estadual de Cuidado Paliativo no âmbito da saúde pública do Estado do Rio de Janeiro. Vocês estão inseridos nessa estratégia, por ser o hospital da rede pública. Uma lei também municipal desse ano, em janeiro desse ano, institui a Política Municipal de Cuidado Paliativo e dá outras providências. Ou seja, o cuidado paliativo está cada vez mais validado e reconhecido pelo sistema de saúde da sua necessidade. Então, é válido, é necessário. Como se faz? Que é isso que a gente precisa cada vez mais trabalhar em conjunto para a gente desenvolver estratégias para juntos amenizar e prevenir o sofrimento desses pacientes. E aqui é um gráfico da OMS que eu gosto muito de mostrar porque elucida essa intervenção do cuidado paliativo e essa parceria com o tratamento modificador da doença. Então, quando vocês acabaram de fazer o diagnóstico de um glioblastoma em fase inicial, vocês têm toda a estratégia específica de tratamento operatório, tratamento quimioterápico, ou seja, todo o tratamento modificador da doença, ou o tratamento específico da doença, ele tem uma altíssima intensidade a ser feita. Conforme a doença vai evoluindo, esse glioblastoma vai evoluindo, se não conseguir ser bem tratado, ou responder, que eu quero dizer, em relação ao tratamento, essa doença vai evoluir. Evoluindo, ela vai chegar para uma fase intermediária ou moderada, até que ela possa atingir a fase terminal. E aí, quando chega na fase terminal, eu tenho certeza que vocês têm ferramentas para identificar quando essas doenças chegam na fase terminal, seja o glioblastoma, seja outras condições neurocirúrgicas que ameaçam a vida, ou até neurológicas mesmo, no caso, não necessariamente neurocirurgia, mas a doença de Parkinson, a esclerose múltipla. Nós sabemos quando elas chegam à sua fase terminal. Ou seja, nós sabemos quando atinge uma fase em que o tratamento específico já não traz muito efeito. E aí vem aquela famosa frase: infelizmente não tem mais nada que ser feito. Para quê? Para a doença. Vamos evitar então falar essa frase. Sempre vai ter o que fazer para esse doente. Sempre. Para a doença, talvez não, mas para o doente tem muito o que ser feito. Se eu não identifiquei o que pode ser feito, é porque eu preciso conversar mais, interagir mais com outros colegas para poder oferecer mais intervenções para amenizar o sofrimento. Aproveito para dizer que sedação não resolve tudo. Então, pelo contrário,
em serviços onde o cuidado paliativo é bem instituído, se usa muito pouco a sedação paliativa. Só para vocês terem ideia, 15% é um percentual considerado razoável de sedação. Acima de 15% mostra que a equipe de cuidado paliativo não está conseguindo dar conta desses doentes em final de vida. Bom, então, para reforçar isso aqui, na fase terminal é quando nós precisamos mais das intervenções paliativas e ainda assim, eventualmente, de intervenções modificadoras de doença. Aqui nós temos as trajetórias das principais doenças que ameaçam a continuidade da vida. O caso do câncer, ele vem numa alta funcionalidade, depois da sua evolução na fase terminal, ele tem um declínio funcional grande e até que mais rápido ele chega até o final da vida. É claro que com o avanço dos tratamentos, hoje em dia imunoterapia, as quimioterapias cada vez mais seletivas, o doente consegue viver por mais tempo, apesar de uma funcionalidade rebaixada. Isso acontece realmente de forma mais frequente no câncer, né? Quando tratado especificamente com essas tecnologias mais modernas. E conhecer a trajetória da doença é muito importante para que eu possa me organizar em termos de plano de cuidado. E eu tenho certeza que vocês conhecem bem as trajetórias das doenças que vocês tratam. E os principais pilares do cuidado paliativo é controle de sintoma, comunicação e tomada de decisão. Quando que nós vamos oferecer o máximo de apoio para vocês na neurocirurgia? Controle de sintomas e tomada de decisão. A tomada de decisão a gente ajuda muito a organizar o plano de cuidado. Eu quando estava investigando também ainda artigos para trazer para vocês, e percebi que tem teve um pôster publicado no Congresso de Cuidado Paliativo em 2017, se não me engano, que acompanhou 26 pacientes que eram admitidos na neurocirurgia com indicação de cuidado paliativo. E aí eles acompanharam esses 26 pacientes até o final com intervenções de cuidado paliativo, solicitando parecer para as equipes de cuidado paliativo. E aí foi muito interessante que eles percebiam que melhorava a qualidade de vida, mas que, acima de tudo, que o mais importante era em organizar o plano de cuidado para esse doente no final da vida, seja para continuar no hospital e morrer no hospital, seja para sair do hospital no hospital de transição, ou até ir para casa e passar o final da vida em casa, que também é possível através de assistência domiciliar. Eu vou deixar esses slides com vocês depois, hoje a aula está sendo gravada também. De qualquer maneira, eu vou tentar acelerar aqui, que o tempo está ficando cada vez mais curto. Quero também fazer aqui dar um parênteses em relação à morfina. A gente fica com a sensação de que a morfina é a droga do final da vida. E algumas pessoas acham que é a única droga do final da vida. E aí, depois, quando percebem que o doente não tem mais condições de viver pela doença, liga a morfina em dose alta e o doente acaba morrendo sedado pela morfina. Ou seja, nós aprendemos mal a usar morfina na formação. Nós aprendemos mal também, depois que a gente se forma, a manejar a morfina. Morfina não é droga para sedar. Morfina é droga para aliviar a dor e para aliviar a dispneia. E para isso eu não preciso de doses muito elevadas se o doente não for virgem de opioide. Eu preciso titular. Então, o uso da morfina precisa ser cada vez melhor trabalhado, treinado ao longo da nossa assistência. Certamente vocês se deparam com perguntas: doutor, eu vou morrer? Tenho quanto tempo, doutor, com esse tumor? O senhor acredita em milagre? Eu fico imaginando, para aquele neurocirurgião mais cético, imagina receber essa pergunta de um paciente: o senhor acredita em milagre? Puxa vida, isso é realmente impactante. É impactante para um profissional que lida com cuidado paliativo, imagina para um neurocirurgião que está muito focado na parte técnica, que de repente não acredita, não tem valores religiosos. E como é que recebe essa pergunta? Tenho certeza que mexe, toca, e aí você fica sem saber o que responder. E esse paciente está precisando de alguma resposta. Por que essa angústia, doutor, que eu estou sentindo? Será que é angústia que eu estou morrendo? E vem essas perguntas para vocês. E posso dizer que não existe resposta certa para isso. Existem caminhos a se responder. E a melhor forma de responder perguntas complexas como essas é devolver a pergunta. Eu vou morrer? Por que você está me perguntando isso?
Você está preocupado com isso agora? Você está achando que a cirurgia foi bem sucedida ou não? Me explica melhor o que você está querendo dizer com essa pergunta. Porque é claro que mas é claro que nós todos vamos morrer, isso é uma verdade. Eu sei que você não quer saber isso. Eu sei que você não quer saber. Eu sei que você está fazendo essa pergunta por algum outro motivo. E aí você abre o diálogo, você abre o bate-papo e essa pessoa começa a chorar, começa a expor suas emoções. Quero deixar uma sugestão de livro que todo profissional médico e não médico deveria ler, independente da especialidade. É um livro que foi tese de especialização stricto sensu da Maria Júlia Paz, uma enfermeira que se especializou em comunicação de más notícias. Ela tem esse livro pequeno, que é Comunicação Tem Remédio, que fala de algumas sugestões de técnicas de comunicação de má notícia que vale muito a pena vocês lerem depois com calma. Ao invés da mentira piedosa, não, você vai viver muito ainda, com glioblastoma volumoso, já fazendo edema cerebral, você não precisa mentir. Pode-se utilizar a sinceridade prudente e progressiva, transmitindo ao paciente as informações de acordo com as condições emocionais. Eu preciso estar atento a isso. As principais indicações de cuidado paliativo na neurocirurgia, vocês sabem disso, são tumores, metástases que pode ser para o sistema nervoso central, que especificamente coluna. A gente pode faz aquela emergência também paliativa, que é quando faz a fratura e compressão de nervos inferiores, fazendo essa paraplegia, e com isso você precisa de intervenções específicas, de um olhar da equipe de cuidado paliativo, principalmente se essa condição for mais próxima do final da vida. As hemorragias, seja pelos AVCs hemorrágicos, pelo TCE, eu acabei esquecendo de acrescentar aqui, ia trazer para vocês uma foto de uma paciente que eu tive a oportunidade de acompanhar dentro do hospital, uma senhora de 90 e poucos anos, que sofreu o segundo AVC dela, só que esse AVC foi hemorrágico e começou a fazer efeito de massa pela hemorragia. A neurologia, pelo protocolo de AVC do hospital, chamou a neurocirurgia porque ela via indicações operatórias de drenagem desse sangue. O que aconteceu? Aí, nessa hora, a equipe da unidade chamou o cuidado paliativo interagiu com a neurologia, com a neurocirurgia e com a família, porque essa doente, apesar de 90 anos, ainda tinha alguma condição de cognição, mas naquele momento ela estava com um nível de consciência rebaixado pelo edema, pelo aumento de pressão cerebral pela hemorragia. E aí foi conversado ali, e aí, vamos operar ou não? Blá, blá, blá. Consideramos que naquela situação, pelo contexto, não iríamos operar e drenar aquele sangue. O que aconteceu? A senhora recebeu medidas paliativas exclusivas, saiu do CTI. Alguns dias depois ela desperta, ganha uma gastrostomia, porque a sonda nasointeral estava deixando ela muito desconfortável, produzindo uma secreção muito grande respiratória que estava trazendo sofrimento. Fez a gastrostomia, essa doente foi deshospitalizada, ela acordou, saiu do leito, ficou sentada, não caminhou, mas sentou e talvez tenha ficado poucos meses a mais, poucos meses, não chegou a mais de 3 meses, essa senhora faleceu. Mas era esperado, o prognóstico dela já é bastante reduzido. Será que se tivesse operado, ela poderia ter complicado na cirurgia? No final da conta é que a história dessa mulher fez sentido não interferir, não fazer um procedimento cirúrgico. Ela conseguiu sair do hospital, conseguiu ainda ter minimamente uma qualidade de vida até o seu momento final. Então, é importante a gente poder conversar sempre sobre o que fazer nessas situações, e a equipe de cuidado paliativo ajuda muito nessa definição. E esse o que fazer vamos fazer quimio, radioterapia, imunoterapia, os tratamentos modificadores da doença, e aí o neurocirurgião, o neurologista tem um papel fundamental com o paliativista. A gente senta e faz uma discussão de especialistas. Olha, eu acho que operar é rápido, uma cirurgia tranquila. Aí o neurologista, isso aí, eu estou acostumado a ver, é muito rápido, não tem complicações. Aí o paliativista vem e pondera, mas ela tem já ela não tem só esse problema, não tem só o sangramento cerebral, ela tem também diabetes, tem doença renal avançada, ela já vinha usando oxigênio em casa, tinha uma funcionalidade muito rebaixada, saía pouco do leito,
A gente sai, quando saía, tinha que sair com muita ajuda. O paliativista vai ajudando a refletir sobre o prognóstico, sobre olhar mais para frente. E também qualidade de vida, porque não basta só aumentar a sobrevida, tem que fazer sentido para aquele doente. Eu vou aumentar o tempo de vida para quê? Não é para eu, como profissional de saúde, perceber que mantive esse doente vivo. Não, eu estou mantendo esse doente vivo para trazer sentido para ele. Nós somos um meio, não somos o fim. O meio de manter esse indivíduo vivo para quê? Tem que ter uma razão, não é para ele, não é para a gente, né? E aí, com isso, a gente ajuda, se vai deixar ou não com a sonda nasogástrica, se vai tirar a sonda, se vai fazer ou não gastrostomia, não é regra, não se faz gastrostomia para todo mundo. Só para vocês terem uma ideia, tem estudo que mostra também a gastrostomia para disfagia no glioblastoma, disfagia disfagia terminal, e essa disfagia terminal, ela já mostra que o indivíduo está muito próximo do final da vida, faltando semanas até. E faltando semanas de vida, pode não fazer sentido fazer a gastrostomia. Portanto, toda essa discussão vale a pena, né? Uma pergunta interessante que nós começamos, eu queria sugerir para vocês também, ficaria surpreso se o paciente morresse em menos de um ano, isso é uma pergunta que a gente deve trazer mais para o nosso dia a dia. Quero trazer também uma sugestão de site para vocês visitarem, o portal do Testamento Vital. Ele escreve testamentovital.com.br. Esse site fala mais sobre diretivas antecipadas de vontade. Nós, enquanto profissionais de saúde, independente da especialidade, devemos cada vez mais, diante de doenças graves que ameaçam a vida, estimular a reflexão dos pacientes quanto ao seu final da vida, quando perder a sua consciência. Na neurocirurgia, eu tenho certeza que vocês veem muitos pacientes no final da vida perdendo a consciência. E quando ele perde a consciência, quem que fala? A família? Mas por quê? Se ele pode deixar expresso os seus desejos, os seus valores em relação aos tratamentos. E para a gente terminar, eu deixo aqui duas frases de comunicação, uma frase que ficou muito famosa por essa escritora norte-americana, que é: eu espero pelo melhor, mas eu também me preparo pelo pior. Então eu espero pelo melhor resultado com essa cirurgia, mas eu quero me preparar e preparar você para o pior. Então isso ajuda o paciente a perceber que você vai fazer de tudo para resolver o problema, mas que você também está levando em consideração a possibilidade de não dar certo. Eu espero pelo melhor, ao mesmo tempo me preocupo em proteger você de mais sofrimento, de oferecer tudo o que importa para você. Então, eu queria terminar, desculpe aí o avançar do tempo, e dizer que realmente, se a gente não se comunicar com colegas, com os nossos pares, com a família, especialmente com o paciente, a gente realmente vai se trombicar. Tá bom? Muito obrigado. Estou à disposição para perguntas. Obrigado, Felipe. Muito boa, muito esclarecedora a sua apresentação. Acho que a gente refletiu sobre bastante coisa. Vamos deixar aberto a quem estiver na sala. É só ativar o microfone, se identificar e fazer a pergunta para o Felipe. A Mariângela está deixando no bate-papo a lista de presença para ser preenchida em poucos segundos. Oi, Felipe, tudo bem? Eu chamo Rafael, sou R5 de serviço. Primeiramente, parabéns pela aula. Acho que a explanação foi bastante explicativa, enfim, e abordou tema que a gente não está muito acostumado a falar com o doente, embora a gente viva o tema diretamente, enfim, todos os dias. Eu gostei do que você falou logo no início, da parte humana, da empatia com o doente, e não deixar que a tecnologia substitua esse contato, tá? Né? Uma coisa substitutiva mesmo. Essa preocupação que deve existir da tecnologia vir acompanhando e não substituir. Mas eu tive uma dúvida, que é o seguinte, em relação à paliação, legalmente falando, você falou de GBM. Ok, GBM, doença terminal, você pode colocar no prontuário, você pode agir de maneira paliativa com respaldo. E em outra situação, por exemplo, uma doença benigna, por exemplo, um aneurisma roto, um paciente grave no CTI ou na sua UI, você pode
traçar um caminho paliativo com uma doença como essa, um aneurisma roto, grave, ou somente em doenças terminais como GBM, como você colocou, cara? Perfeito, Rafael, né? Rafael, obrigado pela pergunta. Foi ótimo isso, realmente é uma grande dúvida. O câncer é muito claro para os familiares, para os pacientes e para nós médicos, né? Desde a nossa graduação. E essas doenças consideradas benignas, entre aspas, não são tão benignas dependendo do contexto que elas se encontram, né? Então, é possível, é legal, é ético, desde não abordar especificamente um sangramento como um aneurisma roto ou como um AVE hemorrágico, como eu comentei do caso dessa senhora ao longo da apresentação, é possível não oferecer a intervenção específica se você considera que é um contexto de terminalidade. A doença, o sangramento, pode ser benigno do ponto de vista de ser resolvível, mas a condição do doente é uma condição terminal. Aí você vai ter que extrapolar para outras condições. Por exemplo, se for um segundo AVE, né? Aí esse segundo AVE já está um doente que já está comprometido funcionalmente. Aí vem aquela questão do exercício do prognóstico. A gente vai exercitar o prognóstico não para doença específica neurológica, neurocirúrgica. A gente vai refletir o prognóstico a respeito de outras condições de terminalidade e qualidade de vida para o doente. Então, é possível, sim, é ético, é legal, se você olhar para outras condições que não especificamente essa neurológica e neurocirúrgica. Felipe, deixa eu te colocar uma situação. Um paciente, por exemplo, jovem, com uma lesão axonal difusa pós-traumática, que é uma lesão muito sequelante. Você está com um paciente internado 4, 6 meses, esse paciente não tem a menor interação com a família, nem com o meio. Ele dorme e acorda, basicamente. Tá? Você não tem, na verdade, como saber se algum milagre vai acontecer daqui a 1 ano, se esse paciente vai despertar ou não. Você não tem nenhum sinal de nada que te diga esse favor. Ele, teoricamente, ele não é um paciente terminal. Ele é jovem, ele vai viver aí anos nesse estado de mínima consciência. Nesse caso, é ético, é lícito se propor uma paliação ou não? Ou está fora dos critérios para paliação? Sim, ele é ético, é legal, só que são os casos mais desafiadores do cuidado paliativo, são esses neurológicos que não têm a evolução clara, né? Esse doente, como você falou, do ponto de vista neurológico, ele pode ficar anos. Tem uma função cardiovascular boa, ele tem uma função renal boa, ele tem um dano neurológico muito grave. E ele pode ficar anos assim. E qual que é o nosso objetivo? Eu quero convencer a família de que milagre não existe? Eu não sou contrário a milagre. Eu, particularmente, tenho uma crença religiosa que é a favor dos milagres, né? Mas mesmo que eu fosse cético, tem alguém aqui, sinceramente, tem alguém contra milagre aqui? Se milagre acontecesse na vida de vocês hoje, acredito que não tem ninguém contrário ao milagre. Então, o nosso objetivo enquanto cientista, enquanto profissional de saúde, não é convencer a família de que milagre não existe ou que a chance dele acordar é 0,001%. Né? Para aquela família pode fazer sentido ele estar vivo ainda. O que a gente precisa exercitar que é a nossa preocupação com o profissional que faz cuidado paliativo. Se esse doente está sofrendo por estar nessas condições. Se ele já havia conversado sobre isso antes, porque apesar de jovem, um doente com lesão axonal difusa, por exemplo, no meu caso, eu posso passar por essa situação. E aí, eu, sinceramente, não queria ficar a minha vida toda, ou pelo menos durante muitos anos, nessas condições. Né? Não gostaria de ter minha vida prolongada, salvo em situações de muito sofrimento da minha família. Para minha família ainda precisar aí de intervenções paliativas para cuidar das emoções, da minha perda iminente, mas essa é uma colocação que eu já estou fazendo desde já. Então, eu posso colocar para vocês assim, olha, Rui, você me pegando aí o Miguel Couto com um TCE grave, lesão axonal difusa, olha, você pode começar a conversar com a minha família, que a gente já deixou acordado aqui, que eu não quero ficar muito tempo vivendo nessas condições.
Então, vamos estabelecer um prazo aqui, vamos pensar em 1 ano. 1 ano é o tempo para, minimamente, cuidar da minha família. Não quero mais do que isso. 6 meses. Né? Sabe que o estado de mínima consciência precisa aí de pelo menos 6 meses. Então, esses acordos precisam cada vez mais serem instituídos. Né? Porque precisa ter o mínimo do razoável e, acima de tudo, olhar para aquele doente em relação ao seu sofrimento. Você identifica um sofrimento, não é aquilo que você acha, que você está identificando. Ele faz faces de dor quando está sendo manipulado, né? Ele aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão na hora que está sendo com algum possível sinal de dor ou de desconforto, e você já tentou manejar, não conseguiu identificar o sofrimento, ou então esse doente está fazendo múltiplas complicações, uma atrás da outra. Existem vários outros sinais que percebem se a gente está sendo desproporcional ou não na manutenção da vida desse doente. Respondi essa pergunta? Acho que sim. Felipe, uma outra situação é o seguinte, é fácil, quando você fala que o paciente tem múltiplas metástase pulmonar, tem dispneia, você ajudar nesse final de vida, aliviar esse sofrimento e reduzir, né, esse tempo do paciente aí. Mas nessa situação que eu te falei, de uma lesão axial difusa, chegou-se à conclusão que eu deixei escrito que eu não queria viver assim e tudo. Qual é o limite entre a eutanásia e você facilitar esse desligamento da vida? Uhum. Bom, a eutanásia, o que é a eutanásia? A eutanásia é você precipitar a morte de alguém, né? Com o quê? Com alguma estratégia médica. Isso não é constitucional, isso não é permitido no nosso país. Alguns países fazem isso, até o suicídio assistido. Você deixa uma prescrição para a família fazer de uma medicação que vai se aplicar na gastrostomia. Isso, em alguns países, permite. A gente nunca vai acontecer isso no cenário do cuidado paliativo. O que pode ser acordado é o seguinte, a partir de digamos que esse doente com essa lesão neurológica grave já foi trabalhado, conversado com a família, já estava esclarecido por ele em relação a limites de tratamento. Se esse doente faz uma complicação com uma embolia pulmonar, você não tratar a embolia pulmonar e amenizar os sintomas dele nessa gravidade da embolia, ele pode vir a falecer pela embolia pulmonar. E isso não tem nada a ver com a eutanásia. Assim serve também para uma sepse grave, se ele faz uma sepse urinária, se ele faz uma sepse pulmonar, você não tratar essa sepse. É possível, isso não tem nada a ver com a eutanásia. Ou você começar a tratar, esse doente ficar dependente de ventilação mecânica. Se você opta por retirar a ventilação mecânica, também não é eutanásia. Isso é considerado como withdrawing, como eu coloquei para vocês, que é a retirada de um mecanismo que mantém a vida artificialmente. Então, quando a gente retira um mecanismo que mantém a vida artificialmente, não é eutanásia. Isso se chama ortotanásia. Tá certo? Mas isso tem que ficar claro que é para situações irreversíveis, para doenças graves e irreversíveis que podem estar na fase terminal. Então, nesse caso, é uma situação grave que ameaça a vida e é incurável. Então, nessa percepção, eu tenho validação ética pelo Conselho Federal de Medicina, tenho validação constitucional, também para respeitar a autonomia desse doente, para não submeter esse paciente a mais sofrimento. E, portanto, é extremamente válido. O que eu não posso fazer é medicamento para precipitar o final da vida desse doente. Por exemplo, nessa situação que eu coloquei, você colocar um dripping de morfina sem o paciente estar precisando de alívio de dor ou de dispneia, aí eu posso considerar como sendo uma eutanásia ou não? Pode considerar como eutanásia. E, aliás, a gente pode ser processado por isso. Quem faz isso entendendo que mas a morfina vai aliviar, vai tirar todo o desconforto dele, ele vai sedar, vai morrer tranquilo, dormindo, isso é eutanásia. Isso realmente não pode. E eu já vi famílias percebendo isso, inclusive, e cada vez mais os familiares vão ter esse conhecimento, porque é algo que é inevitável, está crescendo o conhecimento em relação a essa área. Então, a gente precisa reavaliar o uso do opioide. Sua pergunta foi muito boa.
Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Felipe, eu acho que ninguém quer perguntar mais nada, porque a gente já abriu aqui. Só lembrar as pessoas de assinarem a lista de presença no chat, antes de saírem da sala. E, mais uma vez, te agradecer, Felipe, pela gentileza, agradecer a Gilze também, que te introduziu a gente aí. Tá? A Gilce é uma grande amiga da faculdade. Então, é isso. Muito obrigado e eu dou por encerrada a sessão de hoje. Obrigado, um abraço para vocês, bom dia.